Sejam muito bem-vindos a mais um Refrigera Minha Alma. Se você não me conhece, eu sou a Karinabe. E esse é um espaço onde eu tenho compartilhado algumas palavras que têm me sustentado ao longo da minha jornada cristã e que eu espero que possa trazer consolo e encorajamento para o seu coração. Hoje eu quero ler com você Salmo 57, que vai dizer assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Esse salmo é muito interessante, esse versículo aqui que a gente viu, porque é muito semelhante ao que a gente viu na semana anterior, que Deus é mais poderoso que as grandes ondas, então tem onda, tem ruído, mas Deus é maior. Aqui a gente vê o salmista falando que ele se abriga, se esconde à sombra das asas de Deus, até que se passem as calamidades. Isso significa para nós que há calamidades. Existem sim calamidades, existem sim situações muito difíceis. E Davi, ele que escreveu esse salmo. E é interessante porque ele tem toda a propriedade do mundo para falar sobre calamidade. Ele passou muitos anos sendo perseguido por Saul, e chegando até o ponto de nem conseguir mais ficar na terra de Israel. Ele foge para a terra dos filisteus, enfim, e ele está completamente acabado nesse período. Inclusive, se você quiser, a gente tem uma aula sobre Davi no YouTube, no canal do YouTube. E Davi sabia o que era passar por calamidades. E eu acho que às vezes a gente pode ter uma visão um pouco triunfalista da vida, de pensar que o evangelho nos renderá a glória, mas aí a gente esquece que o nosso Cristo morreu pendurado no madeiro e que tantos cristãos, desde a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, que é o que está narrado no livro de Atos, na Bíblia, tanta gente morreu de forma atroz. Mais à frente, que já não está tão narrado na Bíblia, os cristãos que eram lançados aos coliseus. E hoje a gente não vê essa perseguição como brasileiros, porque a gente vive, graças a Deus, em um país livre. Então, embora possa haver em alguns momentos certos preconceitos por sermos cristãos, e até é uma coisa bem mais velada, a gente ainda não precisa derramar sangue por amor a Cristo no nosso país. Mas às vezes a gente acho que perde um pouco a visão ampla de que neste momento existem países que estão punindo cristãos com pena de morte por serem cristãos e por pregar o evangelho. Pessoas que nem poderiam estar fazendo isso aqui que eu estou fazendo, pegar uma Bíblia e ler. Pessoas que nem podem ter uma Bíblia porque é proibido. Então, eu acho importante a gente trazer, resgatar isso pra gente, porque às vezes a gente tá tão imerso em uma cultura triunfalista mesmo, que você consegue, você pode, e enfim, um monte de coisa, que a gente esquece que o evangelho é cruz, e a gente esquece que as calamidades virão. E eu costumo dizer que a vida já traz seus sofrimentos, mas existem sofrimentos que nós vamos passar só porque não somos cristãos. Que se não fôssemos cristãos, certas coisas nem chegariam até nós. Então, esse é o primeiro ponto. Existe calamidade, não é conto de fada. A gente tem que começar a se acostumar com isso. Não tô falando de imaginar que tudo vai ser terrível, mas de não falar assim, ai, aconteceu isso, por que eu? Não, mas por que não eu? Sabe? E aqui vai falar que até que se passe as calamidades, ele se esconde à sombra das asas, ele se abriga à sombra das asas de Deus. Tem um Salmo 91, que vai falar, ele é bem conhecido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu nem sei se lá fala alguma coisa sobre a sombra das asas, mas fala sobre a sombra do Altíssimo. E o que eu quero trazer para vocês é que em Deus a gente pode se amparar e a gente pode se esconder. Quando Jesus morreu na cruz, ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste?
porque ele toma sobre si o peso de todo o pecado do mundo. Existe uma separação entre ele e Deus, embora ele próprio fosse Deus. Enfim, é um mistério que excede a nossa compreensão. E ele é rompido, ele é separado do Pai. Só que ele fazendo esse sacrifício nos garante que nós sempre teremos o Pai conosco. Então, mesmo que haja a calamidade, nós temos um Pai no céu. Nós podemos nos esconder em Deus. Nós temos um Deus que protege a nossa mente, as nossas emoções, a nossa integridade física. A gente tem um Deus que a Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. A gente tem um Deus que guarda nossas emoções e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, com a paz de Deus. Então, a gente tem um Deus que a Bíblia fala que se a gente beber alguma coisa mortífera, não nos fará mal. A gente tem esse Deus por nós. Mesmo que a gente esteja caminhando nessa vida e as coisas não sejam fáceis, porque de fato, muitas vezes não são. Algumas pessoas enfrentam problemas diferentes, algumas pessoas enfrentam dificuldades financeiras, outras enfrentam dificuldades na saúde física, outros na saúde mental, outros conflitos familiares, alguns acumulam mais categorias do que outros, mas o fato é que a calamidade está sobre o mundo desde que o pecado veio para o mundo, desde que Adão pecou e o pecado entrou no mundo. A calamidade está aí, está espalhada, até o dia em que o reino de Deus venha, e eu nem vou entrar nesses negócios que é escatológico, tem 10 milhões de versões. Mas, enfim, até que tudo se consuma e tudo esteja consumado e o pecado, inclusive da terra, tenha sido extinguido, mas isso aí é escatológico lá pra frente. Escatológico se refere ao Apocalipse. E, enfim, é isso, tá? Mas enquanto a gente tá aqui, enquanto Jesus ainda não voltou, enquanto ainda não teve todos aqueles eventos escatológicos, a Terra, infelizmente, é o antro do pecado. Mas graças a Deus que Cristo veio pra Terra e Ele trouxe consigo a nossa ligação com Deus. Então hoje, quando a gente tiver uma calamidade, que toda calamidade é direta ou indiretamente causada pelo pecado, a gente tem um lugar onde se refugiar, a gente tem um lugar onde se esconder e a gente não precisa mais passar sozinho. Enfim, eu acho que por hoje é isso. Eu espero que essa palavra encoraje o seu coração, que refrigere a sua alma. A gente tá aqui, eu vejo vocês no próximo, né? A gente tá aqui sempre no Instagram, ao vivo 6 horas da manhã da sexta, e eu reposto no YouTube 6 horas da tarde na sexta também, tá bom? Vejo vocês no próximo Refrigerar da Minha Alma. Um beijo, fiquem com Deus, até mais e tchau, tchau.